Quem tem direito ao OPT? Quem está com visto de estudante dentro dos Estados Unidos. Então, o OPT é digamos assim, é um benefício para quem faz um curso educacional mais extenso. Né? Por exemplo, não é todo curso que vai lhe dar a opção de você fazer o pedido do OPT. O OPT é o Optional Practical Training, que é o quê? Você fez um curso full time nos Estados Unidos, mais aqueles cursos, né, que são mais profissionalizantes, mais intensos. Normalmente eles duram em média de 10 meses no mínimo, né, e com carga horária full time. E aí, no finalzinho dele, você pode pedir uma permissão de trabalho, Optional Practical Training. Você faz o formulário, aquele mesmo formulário que faz um pedido de trabalho temporário. Você vai enviar esse mesmo formulário, mas falando que você tem um F1, que o F1 que você está dizendo que você está, né, lhe dá a oportunidade de pedir o OPT. Então, você precisa estar no F1 para pedir o OPT. Se te perguntássemos por que você quer morar nos Estados Unidos, o que você responderia? Para alguns, seria a busca por uma vida mais digna, rica em oportunidades e com mais qualidade e segurança. Para outros, o desejo latente de construir um futuro melhor para a família, com mais perspectivas inclusive para gerações que ainda virão. Os benefícios da decisão de imigrar para os Estados Unidos são diversos, principalmente quando falamos de quem tem a oportunidade de viabilizar desde cedo o acesso a um sistema diferenciado de educação e também a chance de desenvolver a fluência na língua mais falada do mundo, o inglês. Tudo em um pacote só. Isso, sem dúvidas, já amplia as possibilidades de um futuro melhor. Nessa temporada do Conexão Imigrar, vamos explorar o funcionamento do sistema educacional americano, desde a estrutura básica, passando pelos diversos níveis de ensino e destacar as principais diferenças com o Brasil, além de explorar também os desafios que os imigrantes podem enfrentar ao acessar a educação nos Estados Unidos. Vamos te explicar as diferenças entre escolas públicas e privadas, as opções de ensino superior, possibilidades de se obter apoio financeiro e construir uma educação de sucesso nos Estados Unidos. Além disso, queremos te alertar também sobre a importância de, como imigrantes, compreendermos o porquê os Estados Unidos proporcionam não apenas a possibilidade de um ensino de alta qualidade, mas também um ambiente favorável a cidadãos ativos, conscientes e engajados em se tornarem profissionais altamente valorizados, independente da área em que desejem atuar. Afinal, no modelo econômico americano, todo trabalho é digno e todo trabalhador possui um alto potencial de evoluir e ser remunerado de forma justa se souber como aproveitar oportunidades de qualificação. E tudo isso para te proporcionar uma visão clara do caminho educacional disponível para o seu futuro. Afinal de contas, queremos que você não apenas deixe o Brasil para se mudar para um novo país, mas também que dê a si próprio e à sua posteridade a base para a construção de um futuro melhor através das oportunidades que surgirão por causa da educação nos Estados Unidos. Conexão Imigrar, o evento que te conecta de verdade ao seu sonho americano. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente tem a doutora Lívia Leite, que está aqui com a gente, e vamos responder perguntas ao vivo que vocês mandarem. Então, eu tenho aqui uma pergunta que apareceu bastante na última reunião, quando a gente falou sobre as divisões das escolas. Se eu resolvo colocar meu filho no high school, posso ir de acompanhante? Qual visto preciso para isso? Poderei trabalhar? É ótima pergunta, assim, porque muita gente sabe que existe o visto de acompanhante para estudante, né? Então, as pessoas imaginam, meu filho que vai ser o F1 e eu vou como F2. Não, mas aí a regra não acontece dessa forma para os dependentes, né? Os pais, eles podem vir como estudantes e aí os filhos menores de 21 podem vir como acompanhante, ser dependente desse portador do F1, que é a pessoa que tem a obrigatoriedade de ir para a escola, né? Se não, se for o caso contrário, a criança vem com F1 para estudar e os pais, eles podem vir com um visto de turismo, passar como acompanhante mesmo um tempo e voltar, ou então ele ter o seu próprio visto de estudante. Então, ele não pode ser dependente do visto do filho. O pai não pode ser F2 e o filho ser F1, que seria o aplicante principal. Ao contrário, é possível. É possível o pai ser o F1, aquele que tem que ir para a escola, e o filho ficar com o F2, que é o acompanhante, o dependente, tá? Se meu filho estiver sem status nos Estados Unidos, ele poderá fazer um OPT? Não. Quem tem direito ao OPT? Quem está com visto de estudante dentro dos Estados Unidos. Então, o OPT digamos assim, é um benefício para quem faz um curso educacional mais extenso. Né? Por exemplo, não é todo curso que vai lhe dar a opção de você fazer o pedido do OPT. O OPT é o Optional Practical Training, que é o quê? Você fez um curso full time nos Estados Unidos, mais aqueles cursos, né, que são mais profissionalizantes, mais intensos. Normalmente eles duram em média de 10 meses no mínimo, né, e com carga horária full time.
E aí, no finalzinho dele, você pode pedir uma permissão de trabalho, Optional Practical Training. Você faz o formulário, aquele mesmo formulário que faz um pedido de trabalho temporário. Você vai enviar esse mesmo formulário, mas falando que você tem um F1, que o F1 que você está dizendo que você está, né, lhe dá a oportunidade de pedir o OPT. E aí você vai receber essa permissão temporária, mas é vinculado com o seu F1. Você continua sendo F1, né? Você continua Isso. sendo. Qual o seu status? É estudante, né? E aí você tem esse privilégio aí de ter esse pedido atrelado a esse visto. Então você precisa estar no F1 para pedir o OPT. Inclusive, doutora Lívia, essa é uma confusão que as pessoas fazem muito, a gente até discutiu sobre isso, inclusive no nosso conteúdo, que na verdade são documentos diferentes que te permitem trabalhar legalmente. Aí tem a autorização de trabalho, que não é um visto, tem o visto de trabalho, tem o green card por trabalho, e aí tem uma Exato. pergunta nesse sentido, para você ver que as pessoas às vezes confundem. Gostaria de saber qual a diferença entre o visto de estudante regular e o visto de estudante que permite trabalhar. O visto de estudante regular, você está vindo com o I-20, né? O status é de estudante, o seu visto lá no passaporte que você vai receber é um visto de estudo, e o que lhe dá o status é o seu I-20. O I-20 é fornecido por qualquer escola. Isso vai ser igual para todo mundo a princípio. Se você está numa universidade, você vai ter o I-20, se você vai estar numa escola de inglês, você vai ter o I-20. Mas e quando você pode pedir uma permissão de trabalho atrelado a isso? Se o seu curso se qualificar para isso. Ou seja, se você tiver num curso mais profissionalizante, universitário, um cargo horário full-time, então alguns cursos vão lhe dar essa opção e de você pedir o OPT no final do seu curso, porque é como se você viesse lá para os Estados Unidos, entender a teoria, e no final ele dá a oportunidade de trazer um pouco da prática, né, para você botar em prática aquilo que você absorveu ali na sala de aula. O visto do estudante é a mesma coisa, mas aí alguns cursos, algumas cargas horárias, alguns tipos de grades vai lhe oportunizar esse pedido. Então, Isso. é separado. Isso no visto do estudante, né? Falando agora desse monte de confusão em relação a quero trabalhar. Como estudante tenho o OPT, se meu curso qualificar. Tenho visto temporário. São vistos temporários de trabalho. Você vai vir aqui com H1B ou com L1 por um tempo determinado e não passa dali. É um visto de trabalho temporário. E o pedido de Green Card, quando você vai poder receber, né? É outro tipo de aplicação, uma aplicação de visto imigratório. E se você estiver em solo americano, você pode se qualificar para pedir, se você conseguir fazer um ajuste. Eu visto F1, acho Isso. que a principal diferença que a gente pode colocar para exemplificar para o pessoal é que, assim, bom, a maioria dos brasileiros que vão pedir o visto F1, eles pedem para estudar em escolas de idiomas. E aí, para fazer uma separação de qual tipo de escola que eu tenho que estudar para eu conseguir trabalhar. Por exemplo, se você vem estudar inglês nos Estados Unidos, você não vai conseguir trabalhar, salvo ali em raras exceções, onde a própria escola vai te contratar para trabalhar no campus um part-time, né? Um part-time job que a gente fala. Para as pessoas que vêm com a intenção de trabalhar na carga full mesmo, o ideal é você vir fazer um mestrado, vir fazer ali um associate degree, vir fazer um certificate, alguma coisa nesse sentido, porque assim você consegue se qualificar para programas de estágio como o OPT, que a doutora Lívia falou, e também o CPT, que é um estágio que você faz no meio do curso. Existem alguns cursos que têm isso incluso ali no programa. Não são todos, como a doutora Lívia falou, mas alguns incluem o CPT. Então, quem vai vir para cá com visto de estudante com a intenção de trabalhar, o ideal é começar a pensar em cursos mais avançados e não ficar ali somente no curso de idioma, senão você fica bloqueado e acaba não conseguindo trabalhar legalmente aqui. O Mikael fala assim, com relação a quem já é formado como tecnólogo aqui no Brasil, existe algum curso, uma pós-graduação talvez, ele coloca, que abram as portas para o Green Card? Doutora Olivia, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse Master Degree aqui nos Estados Unidos que qualifica as pessoas para vistos como o EB2NW, por exemplo. A princípio, quem tem um tecnólogo no Brasil poderia verificar a elegibilidade através do Exceptional Ability, mas existe a porta também pelo Advanced Degree, que é você ter o bacharelado no Brasil, mais 5 anos, ou, que é isso que você está perguntando, Olga, que é justamente ele já ter um Masters aqui nos Estados Unidos. Então, no caso dele, se está dentro do que ele quer fazer, vir fazer um Masters aqui, ele já pula para o Advanced Degree. Na verdade, ele não teria que provar lá aqueles 3 pontos dos 6, né? Mais o Final Merits do Kazarian para o Exceptional Ability. Por quê? Porque ele vai provar ali no processo dele que ele tem um Masters nos Estados Unidos. E isso, por si só, já qualifica ele como um Advanced Degree
para fins de aplicação do EB2NW, né? Então seria uma boa qualificação para ele. Em todos os vieses, né? Isso que a gente está conversando aqui também, por exemplo, ele vem para o Masters, faz um OPT, ao mesmo tempo ele tem um Masters para aplicar para um processo, caso ele queira ir pelo Advanced Degree, né? Então, existe essa possibilidade dele estar qualificando tanto academicamente, né, e trazendo o plano B para o plano migratório dele, quanto também se qualificando para o EB2NW via Advanced Degree com o Masters em mãos. Rosângela, ela disse que recebeu uma elegibilidade como extraordinária, então possivelmente ela está falando do EB1, né? E ela está dizendo o seguinte: queria saber se a filha dela, que completa 19 anos em dezembro, conseguiria entrar dentro do processo. Então, alguém que, ampliando um pouco aqui, alguém que vai aplicar algum processo que dê direito ao Green Card, como que funciona essa extensão aos familiares, doutora Lívia? Então, assim, de forma geral, tá? Esses processos imigratórios, eles dão para o aplicante o benefício de incluir na sua aplicação beneficiários cônjuge, os beneficiários imediatos, que são os cônjuges e os filhos menores de 21 anos. E aí tá? é uma pessoa que tem mais de 21 anos, ela não entrou dentro da petição dos pais, doutora Lívia. Como é que funciona para ela reunir com a família dela? Ela vai ter que fazer um processo individualmente, vai ter que se discutir aí uma possibilidade pessoal para ela poder vir para cá? Ou pessoal, ou esperar os pais dela ter o green card para poder, Ok. a cidadania para poder pedir para ela, né? Porque no caso ela já está acima de 21, né? Os pais, eles podem pedir para os filhos, só que aí eles vão entrar naquelas prioridades. Tem o Fila F1, o eterna. F2, exatamente, que é uma fila que vai demorar 10 anos, se for casado mais tanto tempo. Então, existe a Hum. possibilidade dos pais pedirem para os filhos, independente deles serem casados e tal, mas existem essa fila. É por isso que eu falo que quanto antes aplicar, melhor. Independente do seu visto, independente da sua estratégia, entender a sua estratégia, determinar uma estratégia, ter um planejamento e já aplicar é usar o tempo de forma favorável, usar o tempo como um recurso. Eu vejo muita gente, e aí eu também acho que é uma mentalidade bem antiga, assim, mas que eu vejo em alguns casos se repetindo, de eu vou chegar lá, eu ajusto, vejo o que que eu faço. Às vezes você está causando um problema que você nem precisava ter. Podia ter saído do Brasil com tudo resolvido, podia ter saído do Brasil com a família inteira contemplada, já ajustado, e às vezes, assim, num lapso de ansiedade, ou às vezes pela falta de conhecimento, cria um problema. Boa, perfeito. Agora, sobre a idade das pessoas, doutora Lívia, tem uma pergunta aqui do Luciano Vicente. Ele diz o seguinte: primeiro, a idade é relevante para um processo imigratório? E segundo, a profissão é relevante para um processo imigratório? A idade só eu vou talvez trazer mais experiência, então isso é bom, Ok, a idade né? então tem um fator É, positivo aí na. tem mais Ok. experiência na sua área de profissão, enfim, tem esse fator positivo. E a outra pergunta é? A primeira é a idade e a segunda é a profissão. A profissão que ele tem é relevante para um processo imigratório? Mais relevante do que a profissão é o que ele fez na profissão, o plano que ele vai apresentar para a imigração. Então, não diria que a profissão em si é relevante, mas sim o que ele vai apresentar, o que é que ele vai trazer de proposta para solucionar, o que é que ele tem feito. Então, muito mais importante do que da área dele é o histórico dele e a proposta dele. Vamos falar de três maneiras principais que as pessoas acabam imigrando para cá e têm a residência permanente, pessoal. Primeiro, através de corrente familiar. Alguém que está aqui é cidadão americano ou é green card holder, dependendo de que tipo de relação você tem ali na família. Ok, segunda maneira, você se conectou a um empregador que quer patrocinar o seu green card. Então, você conseguiu o seu green card através do empregador. A terceira maneira, que vamos dizer que, na minha visão pelo menos, né, é a mais rápida e melhor, porque te faz pular uma série de obstáculos. É essa que a gente está comentando aqui, que vocês possivelmente estão vendo muita gente comentar aqui no chat. EB2NIW. O EB2NIW é a possibilidade de você imigrar para cá com um visto de trabalho, mas sem a necessidade de um empregador. E você faz isso alegando para os Estados Unidos que você atende requisitos que te tornam um profissional que é de interesse nacional. Mas você vai pular essa etapa de ter que ter um empregador. Você é o seu próprio patrocinador. É um caminho em que as pessoas estão visualizando que não dependem de uma oportunidade de terceiros, né? Depende da sua própria qualificação, depende dos seus feitos, da sua proposta. Então, por conta disso, eu acho que ele é mais procurado. Às vezes a gente tem gente muito qualificada, né, no mercado, mas que não consegue enfrentar o processo
de um EB3, porque não achou um empregador, ou então porque o empregador já achou outro beneficiário, porque ele não pode publicar vagas com especificidade, com algo muito específico, então tem que ser uma proposta geral. Então, geral vão ter outros profissionais capacitados muitas vezes. Então, acaba que é uma possibilidade em que você consegue construir o seu caminho para apresentar a proposta para receber o visto. Então, por conta disso, eu acredito que ele é mais procurado, né? Mas o EB3, por exemplo, se você tem um aplicante, se você tem um empregador, se o empregador está disposto a enfrentar a parte do departamento do trabalho, ele é um processo objetivo. Então, eu diria que, objetivo no sentido do quê? Foi testado o mercado de trabalho, o empregador fez toda a demanda que tem que ser feita diante do departamento do trabalho, conseguiu o Labor Certification, diante da imigração, ele é muito mais objetivo. É um processo objetivo no sentido de que o empregador apresentou que ele tem capacidade financeira, fez o teste do mercado, não apareceu ninguém compatível para a vaga, e o aplicante que ele apresentou no final no Labor Certification é um aplicante qualificado para aquilo, então, muito provavelmente, o processo diante da imigração vai ser bem objetivo, positivamente, né? Contudo, é muito difícil, é muito mais difícil você encontrar um empregador que esteja disposto a abrir todo esse processo. Porque diante do Departamento de Trabalho, um processo de EB3 ou EB2 com sponsor, tá? Também existe o EB2 com sponsor, a gente só fala EB3 porque é mais comum. Demora. Então, a fase do Departamento de Trabalho, o empregador também sabe que esse processo é demorado. Então, existe essa dificuldade ali para o empregador, porque ele sabe, por mais que ele queira contratar você, pode ser que encontre alguém qualificado no meio do caminho, e aí ele tem que contratar aquela outra pessoa, ou seja, o Labor Certification não vai chegar lá no final para trazer você. Por quê? Porque apareceu pessoas qualificadas para aquela vaga. Sim, legal. E aí tem muita gente aqui perguntando se qualifica para o processo do EB2NW. O ideal, pessoal, é que vocês preencham o link que a gente mandou aqui no início da nossa conversa. Se vocês preencherem esse formulário, dá para vocês saberem se vocês são ou não elegíveis para pedir esse Green Card sem a necessidade do empregador. Então, preencham o formulário e vocês vão descobrir exatamente a respeito da sua elegibilidade ou não. Então, Muito bom. Se você tem dúvida, manda seu formulário, deixa a doutora Lívia entender, não tenha medo do não. Se for um não, tem outro caminho, a gente também consegue ajudar, mas às vezes você está se fechando para uma oportunidade que está aí pronta na sua cara. É isso aí, lembrando que quem faz o processo no escritório da doutora Lívia vai automaticamente cruzar o caminho com a Mari. A Mari vai te ajudar aí em muitos conceitos a respeito desse seu planejamento profissional aqui. Muitas vezes para te ajudar, entender. Tem até gente comentando aqui nos comentários. Eu acho que o Luciano falou, Mari, com você eu aprendi a excluir a síndrome do vira-lata, porque tem muita quebra de paradigma mesmo, né? Realmente precisa se quebrar muitos paradigmas e podem ter certeza, pessoal. E aí eu digo para vocês de mente aberta mesmo, e coração aberto de que com essa dupla dinâmica que vocês estão vendo, que tem muito conhecimento a respeito disso, vocês estão em boas mãos. Então, legal. O pessoal está perguntando o seguinte, doutora Lívia, você também faz o processo aqui nos Estados Unidos? Se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, está com visto de turista, ela pode fazer esse processo também? E qual seria basicamente a diferença dela fazer do Brasil ou fazer dos Estados Unidos o processo do Green Card? Explicando de forma bem prática, esse tipo de visto você pode aplicar de qualquer lugar que você está, tá? A princípio, porque você vai passar para a imigração, para o ISS. Quem vai julgar o seu caso assim que você manda para mostrar que você, né, é elegível, cumpriu todos os requisitos do EB2NW, por exemplo, você tem a capacidade de cumprir, trazer essa proposta de interesse nacional para os Estados Unidos, é um formulário I-140, junto com toda a sua defesa, tá? E isso você pode aplicar tanto estando no Brasil como nos Estados Unidos. Em qualquer lugar você vai poder mandar isso. Nesse primeiro momento, quem vai avaliar o seu processo, independente de onde você esteja, é a USCIS. O segundo momento é que vai diferenciar, dependendo de onde você estiver, que é o quê? Que é a admissibilidade. Se você está no Brasil, aplicou para esse tipo de processo, o processo vai ser julgado no USCIS, não é no consulado, tem muita gente que acha que é no consulado no Brasil, porque está no Brasil. É no USCIS aqui nos Estados Unidos. Então, a gente envia o processo para o USCIS. Você está no Brasil ou aqui. Tá? Então, assim, teve essa aprovação da primeira etapa, depois é a parte da admissibilidade. O que é isso? É lhe dar o seu green card, lhe dar sua residência permanente. O primeiro é dizendo assim, você é elegível, você cumpriu todos os requisitos desse seu visto, você vai poder lá agora pedir o seu green card. E como é que pede o green card se você está no Brasil? Vai, a sua aprovação sai do USCIS, vai para o NVC. Lá começa essa parte da admissibilidade. Você vai mandar antecedentes criminais,
paga a taxa, o processo é concluído, você é documented qualified, que eles chamam, você fica lá na fila, vai para o consulado e recebe o seu visto imigratório no passaporte temporário, entra nos Estados Unidos. Então, esse é o processo que acontece com quem está no Brasil. Quem está nos Estados Unidos, do mesma forma, pode dar entrada nos 140, né, que é para você ser aprovado, ser elegível, cumpre os requisitos, minha proposta de interesse nacional, mérito circunstancial. Agora, como você vai receber o seu green card? Se você estiver aqui há mais de 90 dias, você vai poder pedir o ajuste de status, que é o quê? Imigração. Enquanto eu estou aqui nos Estados Unidos, depois da minha aprovação, eu quero que você me dê o green card enquanto eu estou em território americano. Então, a imigração vai lhe dar a sua residência permanente enquanto você está aqui. Então, esse é um pedido à parte que você faz, pode ser concomitante, se tiver disponível o Visa Bulletin, né, que é a opção de você mandar o seu 100 e 140 junto com o ajuste, ou também, estrategicamente, pode ser melhor para você, por exemplo, no caso individual, dar a entrada nos 140, esperar aprovar e depois dar a entrada no ajuste. Depende do visto que você está, se você já pode pedir ajuste. Então, tem uma infinidade de particularidades que a gente tem que verificar, mas você pode dar entrada nesse processo de qualquer lugar que você estiver, do mundo, inclusive. E aí as famílias que fazem o processo migratório, pensando no ajuste de status, enquanto estão esperando o ajuste de status, os filhos têm que ir para a escola. E aí, muitas vezes, está causando um problema, porque uma das coisas que acontece é, seu filho tem visto que permite estudar, e aí eu queria que a doutora Olivia falasse um pouco sobre isso, Boa. porque nesse ponto, às vezes, você pode estar comprometendo todo um processo, porque você decidiu o que você ia fazer depois que você chegasse aqui. Não, depois que eu chegar lá, eu vou resolver. Só que a gente citou nessa temporada que legalmente as crianças têm que estar na escola, né? E aí, como que funciona isso? Eu posso matricular na escola pública e tá tudo bem? Vamos lá, a gente vai entrar aí numa zona meio que cinzenta, por quê? Porque existem alguns estados que diz, você tem a obrigatoriedade de botar seu filho na escola, mas você também, de outro lado, tem um visto, por exemplo, de turismo. Se você tem um visto de turismo, você tem que cumprir com o propósito daquele visto. E quem tem um visto de turismo não chega nos Estados Unidos e coloca um filho na escola pública. Então, é algo que você está levantando para uma entrevista de ajuste de status aqui na frente, caso seja questionado a sua intenção. E a intenção diversa da que você entrou seria, sim, para a imigração, uma suspeita de fraude na hora da sua entrada e poderia implicar em você não receber o seu green card, mesmo com o processo aprovado. Então, é algo a ter cuidado nesse sentido, porque apesar de existir essa coisa, os estados botam em você a obrigatoriedade de você botar um filho na escola, porque não pode e tal, você está aqui como turismo. Se a sua intenção é emigrar lá na frente, tenha cuidado com isso, tenha cuidado de mostrar para a imigração que você entrou com um visto, que você estava com a intenção na hora da entrada, você não pode entrar. Então é bom lembrar, toda vez que você entra nos Estados Unidos, a intenção que você declara na entrada, ela pode ser questionada lá na frente, caso você faça algo que levante suspeita da sua intenção no momento que você entrou em território americano usando aquele visto. Legal. Ótimo. Tá bom, vamos então falar rapidamente sobre a validação de diploma, porque tem muita gente com essa pergunta. Mari, pincela pra gente então a respeito disso. Quem é que precisa fazer essa validação de maneira geral e como é que funciona esse processo da validação? Em que momento que as pessoas devem começar a pensar a respeito disso? Tá. Existem aqui nos Estados Unidos profissões que são regulamentadas e profissões que não são. Quando as profissões são regulamentadas, quer dizer que o profissional ele tem que ter cumprir uma série de requisitos para ele ter a licença profissional dele, certo? Algumas profissões, isso pode ser feito de uma forma só comparativa de grade acadêmica e o esforço para chegar a esses requisitos é chamado validação de diploma. Então, se você é médico, se você é advogado, se você é psiquiatra, se você é engenheiro, se você é psicólogo, enfim, se você dentista, possui uma profissão que é regulamentada, cumprir todos os requisitos e chegar na sua licença chama revalidação. Para cada profissão, esse caminho tem etapas diferentes. E Mari, como é que eu sei isso? Pesquisa. Pesquisa, análise e entendimento da carreira. Você precisa entender como que funciona a sua carreira aqui para saber qual desses esforços te interessa. Mari, todo profissional precisa de revalidação? Não. Depende do interesse profissional que você tem. Revalidação é sempre o primeiro passo? Também não. Sua área não é seu título, sua área não é sua função, sua área não é só o escopo de atividades que hoje em dia você conhece, sua área é gigantesca. Você só não está conseguindo enxergar. E aí volta a pergunta para a doutora Lívia, né?
Inclusive, a revalidação ela é obrigatória para um visto, por exemplo, de green card? Nem todo advogado vai ser um advogado, depende da proposta dele. Então, como advogado, ele tem esse background, mas ele pode fazer muitas coisas com essa formação dele que está alinhado à formação dele. Por exemplo, para o EB2MW, a sua proposta ela tem que estar related com a sua graduação. Ela não precisa ser a sua. Por exemplo, eu não vou ser, você vai ser advogada aqui porque você é advogada nos Estados Unidos, mas você pode ser advogada e fazer uma coisa que você não precisa dar licença como advogada. Então, a sua Você pode proposta pode trabalhar na trazer um área. perfil, pode trabalhar na área. Mesma coisa enfermeiro. Você não vai ser um enfermeiro que vai tratar do paciente, porque aí sua proposta não vai ter importância nacional, inclusive, se você disser que você vai tratar de paciente. Porque tratar um paciente não vai ser uma proposta de interesse nacional. Então, muito provavelmente, a sua proposta vai envolver alguma coisa diferente disso, né, do que tratar de paciente. Então, o nome da sua posição pode ser enfermeiro? Pode, mas não que necessariamente você vai precisar da licença de enfermagem para vir executar a sua proposta nos Estados Unidos. Então, é um mundo ali dentro disso para a gente trabalhar, né, até para desenvolver a Desenvolver. proposta, mas o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos não necessariamente vai precisar que você mostre a sua proposta, a sua licença, né? Algumas vezes pode sim precisar, mas também não é requisito do visto você mostrar que tem a licença. Você pode mostrar que você tem dado os passos, se inscreveu no board, fez alguma prova, Intenção. tá? Tem essa intenção, né? Porque não existe o requisito de mostrar, tenho a licença já para atuar aqui, por isso que eu Uhum. estou fazendo essa proposta. Também não é o caso, não existe na letra da lei essa exigência, tá? Muito obrigado, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui e boa semana a todos. Tchau, tchau.